Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje nós faremos a correção das atividades que estão no livro 2, a partir da página 244 até a página 248. Para fazer a correção dessas atividades, nossa aula acontecerá da seguinte forma. Eu preparei tudo em forma de slides, todas essas perguntas. Slides como esses aqui, ó. Aqui estão as perguntas relacionadas a estes exercícios. Eu vou ler todas as perguntas, vou explicar as perguntas e na sequência vou falar a resposta. Você vai comparar com a sua resposta e se estiver parecida com a mesma linha de raciocínio, deixe com as suas palavras. O importante aqui é que a ideia seja a mesma, o raciocínio seja o mesmo. Mas se estiver muito diferente, aí sim, eu vou pedir para você apagar e ficar com a resposta que eu vou propor para você aqui. Nossa aula deve durar aproximadamente 30 minutos. Neste período, se você tiver vontade de ir ao banheiro, faça rapidinho. Pause o vídeo, vá ao banheiro, aproveite, tome uma água, estique as pernas, mas volte na sequência para acompanhar a atividade. Esteja com o seu livro junto da mesa, em um local confortável para que você consiga desenvolver a atividade da melhor forma possível, para que você seja produtivo. Ao final da aula, eu tenho certeza que você vai ter o conhecimento necessário sobre esta matéria que é o continente europeu. Vamos lá então? Aqui, abra seu livro na página 244. Lembrando que você, a qualquer momento, pode pausar o vídeo e voltar para a pergunta ou a resposta e ouvir de novo o trecho que você perdeu. Número 1, na página 244, diz, capítulo 2, a natureza do continente europeu, módulo 10, limites e extensão da Europa, exercícios de aplicação. Diz assim, a figura apresenta diferentes limites para a Europa, o que significa que existem divergências com relação ao que se considera como território europeu. Olha aqui, qual que é a figura? Essa figura da página 244. Note que aqui nós temos uma divisão clássica, e eu apresentei isso para você no vídeo passado. Lembra que eu coloquei inclusive uma imagem no nosso vídeo, aonde eram os Montes Urais e o Cáucaso? Pois bem, aqui Montes Urais e aqui o Cáucaso. Note que aqui nesta legenda, que naturalmente está muito pequena, aqui no slide, mas no seu livro está muito legível, existem algumas divisões. O período da Guerra Fria, o período mais recente, a visão clássica e a visão ampla a respeito do que é o continente europeu. E aqui mais uma observação. Note que a Europa ela é considerada do ponto de vista geológico uma península da Ásia. Lembra? Península é quando uma porção de terra invade o oceano. E golfo é quando o oceano invade o continente. Do ponto de vista geológico, a Europa é uma península da Ásia, porque é uma pontinha de terra que invade o oceano. E o mar Mediterrâneo seria um golfo, que é quando o oceano invade o continente. Lembra? Eu dei um exemplo para você na aula passada, aqui, do Golfo do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, seguido desta península, a Península Arábica. Legal, né? Então aqui, de acordo com a figura, a resposta correta seria a letra B. Esta daqui. A delimitação da Europa na visão clássica, separando-a da Ásia, tem como referência critérios naturais, ou seja, os Montes Urais. Lembra aqui? Os Montes Urais, aqui para o leste, para o oeste, o limite é o Oceano Atlântico, ao norte, Mar do Norte, ao sul, Mar Mediterrâneo, e aqui no sudeste,
a divisão continental seria o Cáucaso. Portanto, letra B. Número 2, ainda na página 244. Sobre a Europa, responda às questões a seguir. Qual o critério adotado para a definição desse continente? Por que a Europa é um continente? Note que, como eu expliquei, os continentes eles são grandes porções de terras bem definidas, demarcadas, cercadas por oceanos. Continente australiano, continente americano e até o continente africano. Mas a Europa, ela não é uma porção de terra separada da Ásia, ela é um prolongamento da Ásia. Responda as questões a seguir. Qual o critério adotado para a definição desse continente? O critério é histórico e cultural. Ponto. A história desta parte do mundo é muito particular e as culturas definidas ali também. Portanto, pode ser caracterizado como um continente. Quais são seus limites naturais? Vou voltar aqui para te mostrar. Os limites naturais são Montes Urais a leste, a oeste, Oceano Atlântico, ao norte, Mar do Norte, ao sul, Mar Mediterrâneo e aqui do Oriente Médio, o Cáucaso. Esta é a melhor resposta. Está parecida com a sua? Tenho certeza de que está semelhante. Número 3. Entre os países europeus listados a seguir, assinale a alternativa que apresenta a associação correta com as suas características. Esta daqui já está na página 245. Exercício proposto. Aqui a resposta correta é a Suíça, país localizado na região dos Alpes e sem litoral. Tudo bem? Na sequência, ainda na página 245, exercícios de aplicação. Olha lá. Ficou bacana esses slides, né? Dá bem para seguir aí o seu livro. Número 1. Para compreender as diferenças entre os tipos de vegetação do continente europeu, reúna-se em grupos para pesquisar e expor as principais características de cada grupo. Bom, aqui se nós estivéssemos em sala, cada grupo faria uma atividade. Eu dividiria vocês para que cada grupo apresentasse uma característica. Note, aqui o grande objetivo dessa questão é explorar o seu conhecimento a respeito da relação entre clima e vegetação. Quanto mais ao norte, mais frio, mais perto do Polo Norte. Portanto, a vegetação ela vai ficando cada vez mais próximo da vegetação polar. Nós vamos ver a tundra e a taiga, mais ao sul, floresta de conífera. E ali no mar Mediterrâneo, nós vamos ver principalmente a vegetação mediterrânea. Essa daqui você não precisa fazer, é só para você ter uma breve noção de como nós agiríamos em sala. 2. Observe a seguir os climogramas de 2 países europeus e responda ao que se pede. Note que aqui na Bielorrússia nós vamos ver que nos meses de junho e julho nós temos um maior índice de precipitação, ou seja, chove mais no meio do ano. E aqui na Grécia, no meio do ano, chove pouco. Olha aqui, precipitação, mas a temperatura é elevada. Aqui chove muito e a temperatura é um pouco mais alta. Aqui a temperatura é mais elevada, mas só que chove pouco na Grécia. Legal? É exatamente como está no livro de vocês. Aí a pergunta na página 246, letra A é:
Como se dá a distribuição das chuvas durante as estações do ano, durante as estações de verão e inverno nos dois países, Bielorrússia e Grécia? Resposta: na Grécia, há diminuição das chuvas durante o verão e aumento durante o inverno. Na Bielorrússia, há aumento das chuvas durante o verão e diminuição durante o inverno. Simples, de acordo com o gráfico. Aqui você note precipitação e temperatura. Aqui os meses, janeiro e janeiro. Letra B. Como se dá a variação da temperatura durante o verão e o inverno? Resposta: as temperaturas sofrem elevação durante o verão e queda durante o inverno nos dois países, mas a variação é mais acentuada na Bielorrússia. Letra C. Quais os tipos de clima desses países? Resposta: o clima da Grécia é temperado mediterrâneo e o da Bielorrússia é temperado continental. Você se lembra de ter ouvido quando eu disse que o clima tem determinado também grande parte pela proximidade com o oceano? A Grécia é um conjunto de ilhas composto por um arquipélago que fica ali nos Balcãs ou na Península Balcânica, no mar Mediterrâneo. E a Bielorrússia fica no meio do continente. Portanto, a Grécia sofre os efeitos da maritimidade, enquanto a Bielorrússia vai sofrer os efeitos da continentalidade. Portanto, na Grécia, nós vamos ver um clima temperado mediterrâneo, sob influência do Mediterrâneo, enquanto na Bielorrússia o clima é temperado continental. Bacana, não é? Na sequência, próximo aqui, ainda na página 246, agora exercícios propostos, número 3. Como é classificada a vegetação original do continente europeu? Quais os fatores influenciaram sua ocorrência? Resposta: os fatores que influenciaram a vegetação do continente europeu são relevo, clima e maritimidade. Relevo, clima e maritimidade. Isso aqui já vai ser os fatores de influência, né? Coloque um ponto aí. Ponto. E ainda respondendo a questão, você acrescente: a vegetação da Europa varia de acordo com a temperatura. 2 pontos. Ao sul, próximo ao Mediterrâneo, é quente, e ao norte, próximo ao polo, é frio polar. Até aqui, um breve comentário. É muito importante você entender a relação do clima com a vegetação. Então, quando o lugar é muito quente, a vegetação que vai se desenvolver ali é uma vegetação adaptada. Vou dar um exemplo fora da Europa, que é um exemplo que você conhece melhor. O sertão nordestino. Qual que é a paisagem que vem na sua cabeça, na sua memória? Com muitos cactos e uma vegetação extremamente seca. E na Amazônia, que chove muito índice, um alto índice pluviométrico, você vai ver que as árvores são verdes o ano todo e são muito altas, não é mesmo? Assim acontece também na Europa. No sul, próximo ao mar Mediterrâneo, na zona temperada, o clima é mais quente, enquanto no extremo norte, Dinamarca, ou mesmo na Sibéria, norte da Rússia, mais para o lado da Ásia, mas ali na região dos países nórdicos, Dinamarca, entre outros,
o clima é extremamente frio, porque fica mais próximo do polo. Se é mais quente, a vegetação que se desenvolve ali é de um tipo, como a vegetação mediterrânea. Se é muito frio, a vegetação que vai se desenvolver é outra, como a tundra, as coníferas, a floresta boreal de coníferas e as estepes, mais ao norte do continente. Fácil, não é? Pois bem, número 4. Analise a seguinte descrição geral de um tipo de vegetação. E aqui vai falar sobre uma vegetação que ela são de árvores altas e que podem ficar por longos períodos de frio. E aí abaixo nós vamos ter as alternativas. Aqui nós estamos falando da questão, olha, assinale o nome do tipo de vegetação correspondente à descrição. A resposta é floresta temperada, letra C. Agora na próxima página, 247, nós vamos ver no exercício de aplicação referente aos módulos 13 e 14 sobre o relevo e hidrografia da Europa. Diz assim: o enunciado, questão número 1, página 247. O Mont Blanc é um dos pontos mais altos e mais famosos do continente europeu. Situado a 4.810 metros de altitude, está localizado na área de fronteira entre a Itália e a França, próxima à Suíça. A qual cadeia de montanhas pertence o Monte Blanc e como ele foi formado? Opa, fica nesta região aqui, entre Itália e a Suíça. Opa, tá aqui o pontinho em destaque no mapa, Mont Blanc ou Mont Blanc. Aqui a resposta é: pertence à cadeia de montanhas dos Alpes. Aqui uma cordilheira, a Cordilheira dos Alpes. Foi formado durante o período Mesozoico, sendo considerado um dobramento moderno. Dobramento moderno. Aqui, você se lembra da aula de formação ou de movimentação das placas tectônicas? A crosta terrestre, ela está sustentada, ou a superfície terrestre está sustentada sobre placas tectônicas que se movimentam. No caso, a península da Itália, ela se movimentou ao encontro da placa que está na Europa. O que acontece? Elas empurraram para o alto a superfície da Terra, formando uma cadeia de montanhas. É o mesmo processo que acontece com a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, no Chile, e com o subcontinente indiano, quando encontra com a Ásia, formando na Índia a Cordilheira do Himalaia. É o mesmo processo. Pode dar uma boa observada nesse mapa aqui, tá? Ainda na página 247, exercício proposto, número 2. Junto com o Danúbio, o Reno, aqui são os rios, a hidrografia, tá? Junto com o Danúbio, o Reno constituía a maior parte da fronteira setentrional do Império Romano. Os romanos, aliás, chamavam o rio de Renus. Desde esta época, o Reno é uma rota vital de comércio ligando culturas e países. O Reno nasce nos Alpes, no leste da Suíça, e deságua no Mar do Norte, misturando suas águas com as do rio Mosa, no Grande Delta. Atravessa ou acompanha 6 países: Suíça, Áustria, Liechtenstein, Alemanha, França e Países Baixos. Sobre a hidrografia europeia e tendo como base o trecho da reportagem apresentada, responda aos itens. Letra A. Quais características fazem os rios europeus terem importância econômica? Resposta: a navegabilidade e a disposição de diversas cidades europeias. Só até aqui, tá bom. Navegabilidade
e a disposição de diversas cidades europeias. Grandes cidades europeias foram construídas às margens desses rios. Elas surgiram ali. Os rios, eles funcionam como fator de atração para essa população. Então, ali se desenvolveram cidades. E a navegação ou a navegabilidade dos rios são características importantes para esses rios europeus. Letra B. Qual a importância do relevo na organização desta hidrografia? Resposta: o relevo em planícies com baixas altitudes facilita a organização das drenagens. Ou seja, breve comentário. O relevo com grandes planícies, o rio fica por um longo período em superfícies planas, favorecem a drenagem e a organização dessas drenagens. Esses rios, às vezes, ficam lado a lado um com os outros na Europa. O que acontece? Os europeus desenvolveram canais entre um rio e outro, favorecendo a navegação. Então, formam verdadeiras hidrovias, que são estradas feitas como canais de água. Tudo bem? E para encerrar, para conferir, página 248. Aqui no módulo 10, número 1 diz: observe o mapa a seguir e indique os elementos geográficos que vou ler de novo aqui. Observe o mapa a seguir e indique os elementos geográficos que determinam as fronteiras do continente europeu. Aqui nós temos os números correspondentes, número 1, 2 até o número 6, e aqui você vai dizer que lugar é este dentro desta relação. Bom, este número 1 aqui é o mais fácil, não é? Eu já apontei ele algumas vezes, junto com este daqui. Muito fácil. Aqui vamos então, número 1. Aqui o número 1 é o Montes Urais. Então é letra B. Coloca o número 1 aqui. Montes Urais. Número 2. Oceano Glacial Ártico ou Mar do Norte. Aqui, Oceano Glacial Ártico. Número 3. Oceano Atlântico. Tudo isso daqui é o Oceano Atlântico. Aqui, ó, Portugal, e aqui é Espanha. Pode olhar no seu mapa. Número 4. Mar Mediterrâneo. Simples, não é? Número 5. Estreito de Bósforo. Estreito de Bósforo. E o número 6, muito fácil também, né? Esse daqui é o Monte Cáucaso, o Cáucaso. Na sequência, ainda no para conferir, aqui, relacione os fatores determinantes do quadro natural europeu às suas respectivas definições. Aqui, você já leu, aqui existe hidrografia, relevo, clima e vegetação. Na número 1, você coloca a letra D, vegetação. Número 2, você coloca a letra A, hidrografia. Número 3, letra C, clima. Aqui seria o número 4, mas isso, no próximo aqui, você coloca letra B, relevo, nesta sequência. Lembrando que você sempre pode voltar ao vídeo e ouvir com mais calma, tá bom? Número 3. Sobre os aspectos da vegetação europeia, circule as características corretas dessas formações vegetais. Aqui nós vamos... você vai lendo o texto e aqui você vai ter duas opções, ó. Florestas temperadas e florestas tropicais. Você vai circular a opção correta. Deixa eu te ajudar aqui. Então vamos usar o vermelhinho aqui, ó. A vegetação europeia divide-se em 3 grandes grupos paisagísticos, sendo um deles formado por vegetações arbóreas de grande porte, com espécies decíduas nas áreas de influência oceânica, denominadas florestas temperadas. Olha aí.
Faça um círculo assim. E não tropical, viu, gente? Não pode ser floresta tropical. Floresta tropical fica nos trópicos. O Brasil tem bastante floresta tropical. E de vegetações homogêneas de coníferas. Vegetação de coníferas na taiga ou savana? Bom, a savana é seco. Tem na África, savana africana, que no Brasil é chamado de cerrado. Portanto, nós vamos circular aqui taiga, correto? E aqui, seguindo, além disso, são encontradas áreas de vegetação arbustivas, principalmente nas áreas meridionais, conhecidas como vegetação mediterrânea. Olha aí. Além das áreas de vegetação rasteira de altitude, como floresta, qual que é aqui? Tundra, não é floresta, é a tundra. E nas áreas de planícies continentais, a vegetação de estepes. Esta é a configuração original. E aqui, para encerrar definitivamente, vamos aqui. Para encerrar definitivamente, nós vamos ler a número 4. Diz assim: caracterize, de acordo com os tipos climáticos, as unidades climáticas encontradas no continente europeu. Aqui, letra A: áreas oceânicas com médias temperaturas. Clima temperado. Deixa eu pegar uma canetinha melhor aqui, né? Aqui, ó. Clima temperado. Letra B: áreas continentais com médias latitudes. Temperado continental. Letra C: relevo de altitude com médias latitudes. Frio de montanha ou frio montanhoso. Letra D: áreas oceânicas com altas altitudes. Clima polar. Letra E: médias latitudes com influência marítima mediterrânea. Clima mediterrâneo. E por último aqui, para encerrar, descreva as unidades de relevo e a hidrografia do continente europeu, utilizando exemplos. Letra A: áreas montanhosas de grandes altitudes, formada tanto por dobramentos geológicos mais recentes, quanto por dobramentos mais antigos e desgastados. Resposta: Alpes, Cáucaso e Montes Urais. Alpes, Cáucaso e Montes Urais. Letra B: rios de grande navegabilidade encontrados na área central do continente. Lembra dos rios? Nas planícies ocidentais europeias e que apresentam vales férteis de grande exploração agrícola. Exemplo: Reno, Danúbio e Sena. Legal, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante com relação a esse assunto. Nós vamos marcar uma videoaula para tirar dúvidas e eu vou ficar à disposição de vocês. No mais, agora você pode tomar a sua água. Muito obrigado e até a próxima!